Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre a reabertura do inquérito sobre a interferência do Bolsonaro na Polícia Federal. Olha que coisa, esse inquérito, a Procuradoria-Geral chegou à conclusão de que não tinha nada ali mesmo, o Alexandre de Moraes aceitou, encerrou o inquérito lá em 2022. Aí agora o Alexandre de Moraes resolveu reabrir esse inquérito. Resolveu reabrir porque... por quê? Porque pediu. Porque resolveu reabrir. Não tem nenhum motivo para isso, não tem nenhuma informação nova, nada novo foi gerado, não tem nada que mude coisa alguma sobre o que está dito, né? O que eles chamam de interferência na PF é o Bolsonaro querer nomear o diretor da PF, que é a prerrogativa dele. Então isso não é interferência, é direito do presidente nomear o diretor da PF, né? E o problema todo foi justamente que o Moro, que ficou chateado, essa foi a lambança que o Moro fez lá em 2021, foi 2020 ou 2021, eu não lembro, foi 2020, né? Que o Moro saiu acusando o Bolsonaro de interferência, aí criaram esse inquérito e coisa e tal, para investigar um negócio que seria interesse do Bolsonaro mesmo, ou seja, é o direito dele indicar quem é o comandante da Polícia Federal. Mas aí que vem a grande dúvida, né? Assim, é lógico que isso daqui serve também ao Alexandre de Moraes para criar mais uma pressão sobre Bolsonaro, mais uma investigação sobre Bolsonaro. Mas a verdade é que essa altura do campeonato já tem tanta coisa e eles não conseguem chegar a lugar nenhum, não conseguem achar nada contra Bolsonaro de verdade, né? Que, bom, eu só vejo duas opções nesse daqui, só tem duas alternativas para isso. Primeira coisa, eles já estão com medo do inquérito do golpe fazer água, ou seja, eles não conseguirem manter a condenação do Bolsonaro no final das contas, terem que ceder por conta da anistia. E aí o que eles estão vendo? Mas a gente tem que prender Bolsonaro de alguma forma, então a gente prende Bolsonaro pela interferência na PF. Vamos continuar pressionando Bolsonaro pela interferência na PF. Mais um inquérito absurdo. Mas a verdade é que isso para mim não faz muito sentido, né? Ou seja, por que eles queriam pressionar mais Bolsonaro ainda? Já tem 200 mil inquéritos que eles inventaram contra Bolsonaro, sendo que ele não precisa de nada. O Alexandre de Moraes dá a ordem que ele resolve na cabeça dele, independente de ter fato, de não ter fato, né? Mas tem uma outra possibilidade, que é querer pressionar a Polícia Federal e a ABIN, e não o Bolsonaro. Vamos falar sobre isso. Essa notícia foi sugerida por Ivy Woodstock. Eu tenho 2 pontos sobre isso e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então, primeira coisa, né? Ou seja, pode ser que seja só para pressionar o Bolsonaro mais uma vez. Eu não descarto isso. Pode ser que seja uma coisa para pressionar o Bolsonaro. Eles adoram fazer isso, criar inquérito, mais uma investigação, mais um negócio. Né? Pode ser isso realmente. Agora, de novo, precisa disso agora? Já condenaram o Bolsonaro, já fizeram o que eles tinham que fazer. Se tiver uma coisa do tipo anistia, né, vai acabar que vai anistiar de qualquer forma, não tem como sair disso daí, não tem como evitar. Então, assim, me parece uma justificativa fraca. Eu não descarto que o Alexandre de Moraes quer também pressionar o Bolsonaro. Esse é um dos motivos que ele está reabrindo esse inquérito, né? Mas me parece melhor, eu acho que ele está querendo pressionar alguém na polícia. Eu acho que a Polícia Federal está começando a ficar com medo, não quer obedecer o Alexandre de Moraes, está com medo de Magnitsky, medo de sanções aleatórias. Lembra aquilo que eu falei para vocês? Isso era um problema que o Alexandre de Moraes iria sofrer. No momento que começa a ter sanção contra o pessoal que está embaixo dele, as pessoas não querem mais obedecer. Então talvez a alternativa aqui seja usar esse inquérito para investigar as pessoas dentro da Polícia Federal, né? Que, lógico que você pode fazer isso, você pode considerar que essa investida do Bolsonaro contou com apoio na Polícia Federal, e aí você começa a perseguir as pessoas. Né? Olha a situação que fica o pessoal, né? Vamos ler o que está escrito aqui primeiro. O caso foi arquivado em 2022. Arquivado. Não encontramos nada, não tem nenhuma evidência de que teve interferência de fato. Mas o ministro Alexandre de Moraes pediu um novo parecer à PGR. E o novo parecer da PGR está aqui. A Procuradoria-Geral da República pediu a reabertura do inquérito sobre possível interferência do ex-presidente Jair Bolsonaro na Polícia Federal em 2022. A corporação, ao investigar o caso, concluiu que não havia indícios contra o ex-presidente. Aí, ó, tá aqui a petição do Gonê, né? Tá aqui. O Procurador-Geral da República vem à presença de Vossa Excelência Alexandre de Moraes, em atenção ao despacho do próprio Alexandre de Moraes pedindo para reabrir a coisa. Detalhe, tudo no mesmo dia, né? No dia 13 já fez, no dia 15 já respondeu, tudo rápido, tudo combinado já, né? Olha só, o presente inquérito veio à Procuradoria-Geral da República para manifestação sobre o relatório conclusivo apresentado pela Polícia Federal para eventual ratificação da proposta de arquivamento. Então já tinha sido decidido o arquivamento. A ratificação quer dizer corrigir, ou seja, mudar a coisa e reabrir o inquérito, né? O inquérito em referência foi instaurado para investigar possíveis crimes praticados pelo ex-presidente, não sei o que lá, e em razão de fatos noticiados pelo ex-ministro de Estado da Justiça, o Sérgio Moro, e tornar público seu pedido de exoneração do cargo e coisa e tal, enfim. E aí ele fala aqui, ó, alguns casos aqui, ó, o motivo, em seu depoimento à Polícia Federal, então o ministro Sérgio Moro declarou que uma das causas da troca do comando da Polícia Federal citada pelo ex-presidente seria a falta de acesso a relatórios de inteligência da PF, mas que como o declarante já esclareceu acima, o presidente já tinha acesso do que legalmente poderia ser acessado via Sisbin e ABIN. Então, ou seja, ele estava dizendo que ele queria alguma coisa a mais do que isso, mas não, o Bolsonaro estava preocupado justamente porque estava havendo perseguição política, a Polícia Federal estava perseguindo a direita, né?
Aí coloca aqui os trechos aqui. Moro, o Valeixo sai essa semana, isso já está decidido. Você pode dizer apenas a forma, a pedido ou ex officio, né? E colocou uma coisa, PF na cola de 10 a 12 Bolsonaro, deputados bolsonaristas e coisa e tal. Ou seja, querendo dizer que o que o Bolsonaro queria é que a PF parasse de perseguir os deputados bolsonaristas. Não era isso. O Bolsonaro queria saber dessas coisas, queria saber o que está acontecendo, que troço é esse, né? Enfim, não tem nenhuma interferência nisso daqui. Tá óbvio que o Lula faz na PF hoje em dia é muito pior do que isso. E nada do que está aqui é novidade. Tudo aqui é coisa já sabida. Então como é que você pede a reabertura de um caso se não tem nenhuma novidade, né? Não tem nenhuma novidade, mas vocês sabem, né? Do ponto de vista jurídico não tem nada nisso daí. Mais uma vez é a pura perseguição a Bolsonaro. Eles não têm nada contra Bolsonaro e estão perseguindo o cara do mesmo jeito. Mas, de novo, aí que eu entro para vocês, né? Por que eles precisariam reabrir aqui? O PGR defende a retomada do inquérito sobre possível interferência de Bolsonaro, esclarecer a investigação sobre a BIM paralela, né? Aí ele diz aqui que como o Moro falou em ABIN, então a gente tem que ver se não tem ligação com o processo da ABIN. Olha a loucura. Não tem lógica nenhuma isso aqui, até porque se o Bolsonaro estava reclamando que não tinha acesso aos relatórios da ABIN, então cai também essa tal da ABIN paralela, né? Que troço é esse? Como é que o cara estava reclamando de não ter acesso, né? Mas enfim, esse negócio de dizer que tem motivo lógico ou jurídico para alguma coisa, vocês sabem, já acabou há muito tempo, né? O Alexandre de Moraes faz o que está na cabeça dele, foda-se lei, foda-se Constituição, ele faz o que está na cabeça dele. Mas é que eu digo para vocês, para que reabrir esse processo específico se já condenou o Bolsonaro, se já prendeu todo mundo, se já fez todas as coisas? Eu, sinceramente, não consigo enxergar um motivo que o Alexandre de Moraes estaria ganhando com esse novo processo contra Bolsonaro. Ou seja, a minha hipótese aqui, que eu acho que é provável, não tenho como ter certeza, evidentemente, é que, na verdade, o Alexandre de Moraes está enfrentando problemas com a Polícia Federal. A Polícia Federal está desobedecendo o Alexandre de Moraes? Não, não é isso. O pessoal da Polícia Federal, todo mundo é funcionário público, sabe que se desobedecer uma ordem judicial, né, pode dar problema, pode dar chabu, então, né, não vai desobedecer a ordem. Mas repara que esse é que é o problema real. Se a pessoa não está convencida de obedecer uma ordem, isso pode gerar problemas. Por quê? Porque a pessoa pode fazer devagar, pode atrasar, pode arrumar desculpa para não fazer. Dizer não, Alexandre de Moraes mandou fazer tal coisa. Não, eu vou fazer, lógico. Não, mas é que aconteceu o seguinte, é que teve um problema aqui, precisa carimbar essa via aqui, precisa passar no cartório, precisa não sei o que lá, né, passar pelo processo interno aqui, caiu na auditoria, não sei o que lá. Entendeu? O cara é uma maneira do pessoal não obedecer o Alexandre de Moraes obedecendo o Alexandre de Moraes. Né? Isso é extremamente comum nesse tipo de situação. A pessoa começa a ficar reativa. E aí o que está acontecendo? O Alexandre de Moraes está sentindo isso. Não é só isso não, tá? Não é só com as sanções que vieram dos Estados Unidos, não. É também com a questão do Eduardo Tagliaferro, da vaza-toga, do que aconteceu lá no TSE. Por quê? Porque estão vendo que deu merda para o Eduardo Tagliaferro, né? Ele está sendo perseguido pela justiça brasileira, né? Tudo bem que ele conseguiu sair, mas todo mundo começa a ficar preocupado agora. Então, lembra que muito do que saiu na vaza-toga era a questão de que, não, o documento, não, vamos cortar caminho, manda o documento para cá que a gente faz rapidinho para resolver aqui. O Alexandre de Moraes está acostumado com isso. Ele não quer nem saber de devido processo legal, do trâmite burocrático, não, faz aí. E aí o pessoal da Polícia Federal, não, agora eu não posso fazer assim, tem que ser pelo trâmite legal, manda a carta requisitando, não sei o que lá, que a gente obedece, para garantir que está tudo dentro do trâmite. Por quê? Porque o Eduardo Tagliaferro não fez dentro do trâmite e está sendo perseguido agora por conta disso, exatamente pelo Alexandre de Moraes, né? E não é só isso, evidentemente tem também o medo da Magnitsky, o medo de sanções americanas, né? Porque, lembra, aquilo que eu falei para vocês, quando o Alexandre de Moraes não vai voltar atrás, mas a equipe do Alexandre de Moraes começa a sentir aquele negócio, porra, eu tô me fudendo aqui, tô perdendo meu visto, tô ficando, posso ser processado nos Estados Unidos, posso ter um monte de dor de cabeça para um negócio que é eu obedecer a ordem do Alexandre de Moraes, eu ser proativo e obedecer a ordem do Alexandre de Moraes. Então não, eu, como funcionário público, sou obrigado a obedecer a ordem. Beleza, mas eu vou obedecer no tempo adequado. No tempo adequado, tem que ter tudo certinho. Se faltou um carimbinho, faltou um xizinho aqui, eu não obedeço. E o Alexandre de Moraes está percebendo isso. Ele está percebendo que ele não tem mais apoio. Antes o pessoal fazia animado, porque eles também queriam prender o Bolsonaro, né? Eu falo para vocês, esse pessoal, todo mundo sabia que as coisas estavam erradas ali em Brasília, né? Mas como todo mundo queria prender Bolsonaro, todo mundo queria sacanear Bolsonaro, né? E achavam que não ia ter problema nenhum, que não ia pegar nada para ele, quem pode estar de problema? É o Xandão que está aí. Se alguém achar ruim, entra na justiça, é o Xandão que vai decidir, não vai dar problema para ninguém. Agora que apareceu o Trump, a coisa ficou mais complicada. Viram que dá problema, sim, mesmo com o Xandão tá dando problema. Aí o pessoal tá mais devagar e coisa e tal. E aí qual que é a ideia do Xandão? Eu vou pressionar a polícia. Porque aí agora eu vou dizer para esse pessoal, vocês estão fazendo corpo mole para atender as minhas ordens aqui, para atender as coisas que eu quero, então eu vou investigar vocês. Eu acho que vocês estavam envolvidos nessa coisa aqui da interferência da PF com Bolsonaro e coisa e tal. Eu acho que vocês estão envolvidos nisso daqui e eu vou perseguir vocês. Eu não descarto isso não, hein? Eu acho que é esse que é o caminho. Na verdade, esse movimento do Alexandre de Moraes aqui não é contra Bolsonaro propriamente dito. É lógico que ajuda. Para ele adora perseguir Bolsonaro. Então, perseguir mais um pouquinho o Bolsonaro, é lógico que ajuda. Mas eu acho que o foco disso daqui é o pessoal da PF ou o pessoal da ABIN. O que o Alexandre de Moraes está querendo da Polícia Federal e da ABIN nesse momento, que o pessoal não quer entregar, porque tem que ser pelos caminhos legais e coisa e tal, e o Alexandre de Moraes está querendo, a ponto de ameaçar eles com uma investigação aqui agora, hein? Boa pergunta, né? Não sei. Não sei mesmo.
O ministro Alexandre de Moraes o enquadra em vários crimes. Violação de uma cláusula pétrea da Constituição. Não se pode tocar na liberdade de expressão. Atentado ao Estado Democrático de Direito, que ele acusa os outros de praticarem incessantemente. Abuso de autoridade, prevaricação e advocacia administrativa. Não me venham os senadores dizer que não há maioria para aprovar o impeachment. Augusto Nunes detona Alexandre de Moraes e provavelmente deixa ele com muito medo, pois ele sabe que irá pagar por tudo o que fez. Eu quero ouvir a voz de quem não silencia, a voz de quem silencia, induzido pelo medo. Os jornais, esses perderam a vergonha e não é por medo que eles se calam. É porque, como mostrou a jornalista que acaba de pedir a censura à imprensa, os jornais querem que acabe a opinião divergente. Eles têm uma verdade oficial que querem impor ao país. Os democratas, que somos nós, temos de reagir agora vigorosamente. Eu não tenho nenhum medo do Alexandre de Moraes, pode fazer o que quiser, porque a história vai ser reescrita com base nos fatos, que podem ficar desmaiados por algum tempo de tanta pancada que levam, mas acabam prevalecendo. No futuro, todos saberão que o vilão dessa história, impune até agora, é o ministro Alexandre de Moraes. Eu acho que está na hora de a gente começar a cobrar os políticos e os ministros que estão algemados pela ausência de bravura, pela covardia, tá? Pelo sumiço da coragem. A ministra Rosa Weber não, a ministra Carmen Lúcia tem o dever de explicar porque ela não diz agora que cala a boca já morreu. O ministro Gilmar Mendes tem o dever de explicar por que acabaram as promessas de encontros com prisões alongadas. Ele se referia às prisões feitas pela Lava Jato em Curitiba, mas esquece a prisão do Roberto Jefferson e do deputado Daniel Silveira. O ministro Luiz Fux tem de perguntar quem é o presidente do tribunal, porque parece que é o Alexandre de Moraes. Faz o que quer, com decisões monocráticas que um homem despreparado para exercer as funções de juiz da Corte Suprema não pode tomar. E os demais ministros, sobretudo os indicados pelo presidente Jair Bolsonaro, têm de explicar até quando vai vigorar esse silêncio pusilânime que eles têm mantido diante da arrogância do Alexandre de Moraes. Eu também quero saber o que falta para que algum senador se manifeste. Eu vou procurar abastecer com algumas informações para encurtar o caminho dos senadores que ainda não perderam totalmente a vergonha na cara. O que fez o ministro Alexandre de Moraes o enquadra em vários crimes. Violação de uma cláusula pétrea da Constituição. Não se pode tocar na liberdade de expressão. Atentado ao Estado Democrático de Direito, que ele acusa os outros de praticarem incessantemente. Abuso de autoridade, prevaricação e advocacia administrativa. Não me venham os senadores dizer que não há maioria para aprovar o impeachment. Eu quero ouvir a voz de quem não silencia, a voz de quem silencia, induzido pelo medo. Os jornais, esses perderam a vergonha e não é por medo que eles se calam. É porque, como mostrou a jornalista que acaba de pedir a censura à imprensa, os jornais querem que acabe a opinião divergente. Eles têm uma verdade oficial que querem impor ao país. Os democratas, que somos nós, temos de reagir agora vigorosamente. Eu não tenho nenhum medo do Alexandre de Moraes, pode fazer o que quiser, porque a história vai ser reescrita com base nos fatos, que podem ficar desmaiados por algum tempo de tanta pancada que levam, mas acabam prevalecendo. No futuro, todos saberão que o vilão dessa história, impune até agora, é o ministro Alexandre de Moraes. É disso que o brasileiro está visivelmente cansado, né? É a anormalidade como rotina, se tornou rotineira, tão rotineira que o voto do ministro Fux virou notícia. Sim. O Fux se limitou a cumprir a lei. Como lembrou o Silvio,
Ele é o único juiz de carreira e o único que está, neste momento aqui, cumprindo o que a lei determina. Constituição, os códigos legais, está tudo escrito, tudo certinho. E ele, como qualquer pessoa normal, também pensou o seguinte: qual é o problema? O que o Bolsonaro faria de perigoso, de ilegal, sem tornozeleira? O que ele fez para merecer a tornozeleira? É porque a única explicação para isso, esse motivo basta, é a necessidade que tem, né? A necessidade patológica que tem o ministro Moraes de mostrar todo dia que ele faz o que quer. E o Brasil não aguenta mais, não aguenta mais. Ele fez isso para castigar o presidente da República com uma humilhação que não colou. E como se não bastasse, aparece a história do que acharam no banheiro, pendrive. Então, agora, por que ele está preso? Porque o ministro Alexandre quis, porque os demais ministros da turma, com exceção do Luiz Fux, eles não têm coragem de se opor ao reizinho mais que no que faz e desfaz lá no Supremo. O Brasil não aguenta mais essa situação. Enquanto isso, nós temos o que fez um juiz de carreira, vimos agora o que faz um juiz de carreira. E a gente vê todo dia o que faz, por exemplo, o Toffoli, 2 vezes reprovado no concurso de ingresso feito pela magistratura paulista. Repito, ele não pode ser juiz em Taquaritinga. Não só já presidiu o Supremo, como devolve dinheiro para ladrão todo dia. O Supremo, agora, graças a essa dupla, Moraes e Toffoli, eles agora praticam diariamente um ato que é uma bofetada na cara dos brasileiros honestos. Enquanto eles um pune inocente e no mesmo momento e multa, o outro devolve dinheiro para bandidos que tem a mulher do ministro como advogada. Esse é o Brasil. Esse tipo de anormalidade não pode se eternizar, não vai se eternizar, e a eleição vem aí para isso. Prove. É exatamente. Não cabe ao juiz provar. Não cabe ao juiz provar. Tá? O porteiro da pior faculdade de direito do Brasil sabe que, se existe essa suspeita, a apresentação do caso é feita pelo Ministério Público, o juiz se recolhe ao seu lugar e espera para ouvir os dois lados. É preciso haver o direito de ampla defesa, que não é respeitado. O juiz não pode se declarar vítima. Essa eleição já acabou. O ano acabou. O resultado foi favorável aos que derrotaram o Bolsonaro, como o ministro Barroso. O que eles estão querendo agora? Punir por quê? Como é que você vai acusar alguém de ter interferido numa eleição em que foi derrotado? Por quê? E quais são as provas? Quem investiga? Como é que se prende antes da apresentação de qualquer prova? Então é o país do avesso, já ele fica de pé, sim.